Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio super esperado por vocês, que eu sei que é um dos assuntos aí de maior interesse dos profissionais do turismo e também que tem uma demanda muito legal. E, gente, também tem outra coisa, tem conquistado aí espaços legais em termos de retorno financeiro para os profissionais, né? Que é gestão de dados. Na verdade, quando a gente fala de gestão de dados, quando a gente fala de uma carreira de dados, a gente está falando de algo que é diferente de falar de turismo. Mas a gente pode falar dos dois juntos como uma carreira só. Quero dizer, tu precisa dos conhecimentos técnicos de turismo, obviamente, e também os conhecimentos da gestão de dados de forma geral. Por quê? Tu não precisa ser formado nenhum nem o outro para atuar nessa área. Mas é muito legal que se tu tem o conhecimento técnico em turismo, tu também te especializa em dados, porque essa é uma área de uma demanda muito grande hoje no mundo. Tá? As pessoas cada vez mais estão buscando, as empresas também estão cada vez mais buscando criar uma gestão, tomar decisões e trazer resultados a partir de dados. Então, de saber quantos clientes têm, qual é o perfil demográfico dos clientes, o que eles buscam, que tipo de serviços eles buscam, quanto eles estão dispostos e podem pagar, tudo isso é trazido por dados. Então, fazer uma gestão em dados é muito importante, é cada vez mais necessário. As empresas estão buscando isso, né? Muitas empresas estão surgindo para trazer soluções nessa área de gestão de dados, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E vou dizer que no Brasil nós temos muita oportunidade. Mas, para além disso tudo, a gente precisa enxergar, então, que existe um espaço para o profissional, um espaço para atuar nessa área. E é sobre isso exatamente que nós vamos falar hoje. Por isso que eu tenho muita alegria, né, em convidar o João, né, para falar sobre isso, que é um profissional, um turismólogo que trabalhou por diversos anos aí na gestão de dados, né, atuando como consultor para o setor público, através de uma empresa privada. E ele vai contar aí como foi essa jornada, né, como é essa carreira e, enfim, tá aqui para conversar com a gente em mais um episódio da nossa série de carreiras em turismo. Então sejam todos muito bem-vindas, eu sou Paula Marquesan, fundadora da Escola de Turismólogos, e nós estamos iniciando aí mais um episódio da nossa segunda temporada da série, primeira série inédita aí na área de turismo, que é Carreiras em Turismo, tá bom? Vamos lá falar sobre gestão de dados e eu quero convidar aí, com muita alegria, o especialíssimo João aí para falar para a gente. João, seja muito bem-vindo, muito obrigada aí por aceitar esse convite. Muito obrigado, Paula. Para mim é uma honra poder participar do seu canal, de toda a sua produção de conteúdos no turismo. É um trabalho essencial. Eu assisti um curso da Paula, acho que tem uns 3 anos, né, Paula? Foi em 2019, se eu não me engano. Não. João, foi no ano passado. Não, foi ano passado, não. Oi! A imersão foi ano passado. Só se tu assistiu outros antes. Olha só, parece que voou, né? Parece que voou. Mas então eu fiz uma imersão com a Paula, foi muito legal, aprendi muitas coisas, mesmo depois de alguns anos de formado, porque também acredito que a gente acaba aprendendo, né, Paula, da experiência do outro, né? A gente vê um outro turismólogo atuando em outra área, você fala, nossa, é verdade, também é possível atuar em outras áreas e ver as diferenças também regionais aí, né? A gente tem um país enorme de diferentes possibilidades no turismo e os profissionais que são formados aí pelo Brasil todo que você consegue reunir traz uma amplitude aí cada vez maior, né? Ai, que legal, João, é verdade. E tu vê que foi no ano passado, parece um tempão atrás, mas a imersão, a primeira edição foi no ano passado, olha só. Ah, pois é. Mas é que assim, esse negócio da internet aproxima tanto a gente, né? Que a gente parece que até às vezes eu olho algumas coisas e digo, quando eu vou conhecer alguém, porque eu e o João a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas quando eu vou conhecer alguém que eu já tive contato na internet, parece que eu já conheço essa pessoa. É impressionante como a gente perde a noção, né? Um pouco. João, então vamos lá. Conta pra gente um pouquinho, porque eu te conheço um pouco melhor, né? Nós fizemos, inclusive, mentoria, consultoria juntos e tal, mas me diz assim, conta para o que tu quiser, te apresenta para as pessoas quem tu é, o que tu tá fazendo hoje, né? Um pouco daí do que tu quiser contar da tua relação com o turismo. Obrigado. Primeiro, peço desculpa que eu tô um pouquinho fanho por conta de uma sinusite, então o negócio pode ficar um pouco mais grave assim do que o normal, mas bom, eu cresci na cidade de Olambra, né, interior de São Paulo.
uma cidade hoje bastante turística, e na época de prestar o vestibular eu escolhi o turismo muito em função do próprio desenvolvimento aqui de Olambra, né? Eu via essa potencialidade, meus pais também me apoiavam muito com a ideia de talvez ter algum negócio no segmento de meio de hospedagem, uma pousada, alguma coisa assim. Então, isso me influenciou. Eu lembro que na época também, era 2009, a gente havia acabado, o Brasil tinha sido, né, escolhido para poder sediar a Copa do Mundo FIFA de 2014. Então, existia, né, naquele momento, muita atenção em cima desses jogos, como que isso ia criar infraestruturas para diversos lugares turísticos no Brasil, né, as cidades que iam receber e tudo mais. Então, eu pensei que seria um campo de trabalho que iria crescer, né, e me empolguei em escolher o turismo. Também foi muito por afinidades, né, das áreas do conhecimento. Eu sempre me gostei muito de geografia, história, línguas, né, e tal. E eu tive também uma sorte muito grande, que foi antes de começar o curso de turismo, foi ter feito uma viagem sozinho internacional. Eu fui trabalhar, eu trabalhei na Inglaterra, em Cambridge, durante 4 meses. Assim, foi rápido, mas me deu, ainda como uma pessoa que não tinha ido para o mundo, assim, né? Pela primeira vez, já vai trabalhar, assim, uma coisa especial mesmo que foi. Então, eu entrei já no curso de turismo com um olhar mais atento, né? Assim, com uma dedicação, assim, eu acho mais forte em relação ao que seria esse curso e tudo mais, né? Então, em 2010 eu entro no curso de turismo, né? Eu fui fazer na UFMG, me mudei para Belo Horizonte, onde morei os últimos 12 anos aí. Atualmente eu resido aqui em Olambra, voltei há pouco tempo, mas tenho experiência também com uma vida fora, né? Assim, morei sozinho e tudo mais, com amigos, então tudo isso vai construindo a gente, né? E lá em Belo Horizonte eu tive a oportunidade de começar, né, a trabalhar com turismo logo depois de formado, e isso foi mais ou menos em 2015, 2016, quando eu formei. Eu, por um contato que eu tinha, fui indicado para um trabalho, né, de uma startup ligada à geolocalização e de lugares internos, mas também externos. E eles estavam, na época, com um protótipo de um aplicativo voltado para o turismo de Belo Horizonte. Então, nessa época, eu fui chamado para poder fazer essa coleta de dados, né, fazer todo uma preparação assim dos dados que iriam ser inseridos, também a própria pesquisa do que seria inserido nesse aplicativo. Uhum. E eu fiz esse trabalho em 12 localidades turísticas em Belo Horizonte, né, escolhendo. E, enfim, esse foi, acho que, o meu grande trabalho, assim, que me deu o primeiro contato com a área de dados, né, em turismo, especificamente. E, como a gente vai falar sobre isso bastante, acho que é importante dizer que os dados me escolheram, assim, porque eu nunca tinha pensado muito sobre essa área e acabou que eu, ao ter contato, né, foi me interessando e procurando compreender e pesquisar, né, fazer o trabalho certinho e acabei criando gosto, né, que é uma parte muito importante do turismo, né, que são as informações, né, a estrutura informacional das localidades, né, para preparar os visitantes para as viagens ou orientá-los aí durante o deslocamento. Né. E então, não sei, acho que antes de eu puxar toda a trajetória, você pode mencionar também. Tá, então só pra gente ver, o que tu tá fazendo hoje? Tu tá trabalhando com dados? Imagina os dados, eu imagino, né, João, quando a gente trabalha com dados, é muito difícil depois a gente sair completamente. Os dados, eles, mesmo que a gente mude de segmento, os dados continuam fazendo parte. A gente acaba ficando meio
O que é muito bom no turismo, aprendendo a ler mais os dados como uma informação. Sabe que eu quero te perguntar, antes de te perguntar o que tu está fazendo hoje, mas fazer uma observação, na verdade, a primeira vez que eu li, isso já tem muitos anos, eu nem lembro quantos, mas que eu li o Plano Nacional de Turismo, uma coisa que me chamou a atenção é que eu estava olhando e eu vi os gráficos e tinha a explicação dos gráficos embaixo. E o meu irmão, que é engenheiro, já tinha se formado, eu acho, naquela época, ou estava se formando, enfim, ele leu aquilo, eu estava no computador, ele olhou atrás e disse assim, nossa, mas por que vocês explicam os gráficos? Não é um negócio que tu só, não precisa explicar, se o gráfico tá ali, tu lê o gráfico. E isso me abriu a cabeça para um monte de coisa, cara. Como a gente ainda é iniciante, para não dizer amador, mas somos amadores na questão de ler gráficos, de olhar para dados como informações, né? Eu gostei dessa palavra que tu utilizou, informações. Às vezes a gente olha para os gráficos, enfim, como não sei, a gente tem dificuldade. A gente, eu digo, profissionais da área do turismo. Talvez pela profissão ainda ser nova e tal, mas achei muito interessante. Então, imagino que o que quer que tu esteja fazendo hoje, tu continua, né, com os dados no teu dia a dia, mas hoje, o que tu tá fazendo? Com o que tu atua? Tu te mudou? Tu tá em Olambra de volta, né? Como é que tá essa situação? Hoje eu estou baseado em Olambra. Logo que eu voltei para cá, meados do ano passado, eu ainda trabalhava numa consultoria em turismo, uma empresa de veteranos meus da UFMG. E assim que eu mudei para cá, eu resolvi, depois de 3 meses, assim, eu resolvi sair dessa empresa. Eu acreditava que tinha ganhado experiência, que estava preparado para poder começar a minha própria empresa a partir da experiência toda acumulada, né? E estando em Olambra, para mim, seria um diferencial para a minha carreira, né? A minha construção profissional. Então, eu abri a minha empresa, Consultur Inteligência e Turismo, que é uma consultoria especializada, né, em projetos de turismo e cultura também, porque eu tenho mestrado na área de patrimônio cultural, também pela UFMG, então acabei tendo contato bastante com, né, iniciativas culturais, projetos artísticos, culturais, né, a própria questão da proteção do patrimônio cultural, seja material e imaterial. E então acredito que isso também possa ter sido vinculado à consultoria em turismo, né? Porque de alguma forma existe uma comunicação bastante densa entre as duas áreas, né? Uma se alimenta da outra, né? Então seria interessante para o contexto de Olambra e, né, inicialmente, para eu trazer os primeiros experiências da empresa também, vendo a necessidade daqui, dos empreendimentos daqui, ou, né, do poder público também daqui, trazer essa ideia de turismo e cultura andando juntas. Eu tenho bastante experiência em trabalhar com o poder público, né? Na consultoria que eu havia trabalhado já anteriormente, logo que eu entrei, existia um trabalho aí de desenvolver o inventário turístico de 41 municípios no estado do Tocantins, um projeto encomendado pelo Sebrae. Foi bem intenso, bem difícil, assim, foi, acho que a maior prova dentro da empresa, porque você manejar os dados, né, e eu era responsável pelo manejo dos dados, pela coleta, qualidade das informações, tudo isso ficou ao meu cargo logo, assim, de início. E foi bastante desafiador, né? Uma vez que é uma região que a gente desconhece até, assim, quando você passa a olhar o inventário dessa cidade, você fala, nossa, quanta coisa bacana que tem nos rincões do Brasil, né? Nos lugares, assim, que a gente nunca tinha ouvido falar, por exemplo, e é muito gratificante esse trabalho nesse sentido, né? A gente conhecer o Brasil pelo turismo, mesmo trabalhando de casa. Eu não tive a sorte de ir para lá, mas parte da equipe foi, eles que coletaram, né, os dados pessoalmente, quando foi necessário, mas foi muito baseado nessa experiência de 2 anos e meio que eu tive nessa empresa, que eu dei conta. Eu falei, eu consigo trabalhar começando aqui em Olambra
e logo que eu cheguei, tive a oportunidade de fazer a revisão do plano diretor de Olambra. Que legal, Uma hein? responsabilidade muito grande, né? Porque é um plano municipal, é um plano que deve, né, ouvir a comunidade, deve ouvir a sociedade como um todo, não pode ter nenhum tipo de viés político ou econômico, tem que fazer um entendimento, né, complexo, um entendimento profundo, democrático, né, do município. Então, acabei de entregar agora no final de abril para a população, fizemos audiência pública, foi muito gratificante, fiquei muito feliz de ter conseguido, né, fazer sozinho, né, a revisão. Eu ainda não tenho nenhum colaborador, né, na empresa, ainda estou trabalhando sozinho, mas acho que daqui a pouco eu vou precisar. Opa, sério? Que legal! E aí, pessoal, fica de olho, me segue lá nas redes. Quem sabe daqui a pouco eu estou precisando de um turismólogo ou turismóloga, né? Olha, que legal, cara. Eu tô olhando aqui um pouquinho. Olambra é pequenininha, 15 mil habitantes, é isso? É pequenininha, muito próximo de Campinas, né? Para quem não conhece, é uma cidade que foi colonizada por imigrantes holandeses a partir de 1948, pós Segunda Guerra Mundial. Então, esses imigrantes aqui, no caso de Holanda, eles são muito próximos ainda. O meu avô, no caso materno, era holandês. Então, é uma relação com essa imigração ainda muito próxima, né? Mais até Aham. do que em outros lugares do Brasil, né? Que a gente tem períodos aí de imigração mais longínquos, né? De imigrantes, né, italianos, alemães, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como a gente conhece, né? Então, no caso aqui de Olambra, é uma imigração recente. E a cidade também é recente, é uma cidade que tem 32 anos, bastante nova, né? Eu tenho a mesma idade da cidade, assim, então minha mãe, né, nasceu aqui, viu Olambra como uma fazenda, assim, uma coisa bem, não era um município, não tinha infraestrutura, as coisas eram coordenadas pela própria lógica do lugar. Era uma comunidade bem culturalmente, né, economicamente também e também politicamente, mas da própria forma bem intensa. Então, Olambra tem características culturais bem interessantes, convido a todos a conhecer. E para mim é um prazer trabalhar aqui, né? Porque é o meu berço, vamos dizer assim. Então eu não poderia estar mais feliz do que trabalhando para a minha comunidade, para as coisas que eu me identifico, né? Esse é um privilégio muito grande. Eu acho que quem trabalha, né, na própria comunidade tem que bater o pé e continuar e dar o próprio valor, né? Porque se a gente não der o valor para nós mesmos, quem que vamos ficar esperando quem dá, né? Eu sempre digo isso, né, para os destinos turísticos. Tem que se valorizar, porque esperar a valorização do outro pode demorar, né? Pode vir tarde. Então, É exatamente o que eu digo para o meu pessoal também, né? Para os meus alunos e mentorandos e todos. A valorização é um negócio que começa de dentro. O que os é, outros veem é só um reflexo daquilo que tu mostra. Então, se tu não dá valor, que legal ver esse negócio, porque é exatamente isso, né? Os destinos, tu bateu no ponto certo, assim, se eles não se valorizarem, se não mostrarem, se não cuidarem, preservarem, organizarem, dificilmente as pessoas de fora vão dar o valor que o município muitas vezes tem potencial de ter, né? E eu tô olhando as fotos aqui, que cidade linda, é uma gracinha, né? É bem holandesa mesmo. É isso mesmo no dia a dia, assim? tem uma área antiga, né, da cidade. A cidade tem crescido bastante, mas mesmo com novas partes da cidade, há um carinho grande para se manter uma ideia de cidade-parque, né, uma cidade bem arborizada, preocupada aí com a qualidade de vida dos seus moradores, né. Há uma questão, né, que eu também sempre discuto aqui em Olambra há muitos anos, que é a questão das fachadas, né? As fachadas holandesas. O que significa isso dentro do turismo, né? E qual que é o impacto disso para a própria comunidade, né? Então, Uhum. existe uma cenarização, né? Uma tematização também da cidade. Eu acho que, enfim, isso dá muito pano para manga para mim, porque eu já tenho estudos também falando sobre isso, comparações com outras cidades no Brasil.
é um assunto que me enche os olhos também, gosto bastante de discutir isso. Mas a cidade é muito bonita, muito bem cuidada por conta, né, da política estadual. São Paulo tem uma política de turismo muito bem feita e muito bem consolidada já, né, que é a política de instâncias, e agora existem municípios de interesse turístico também. Isso tem gerado, né, uma competição entre os destinos, porque você precisa de toda uma estrutura, de uma infraestrutura urbana, né, e comprovar isso para que o município receba, então, essas verbas e possa aplicar em obras de infraestrutura turística, né? Não só turística, mas também obras de aprimoramento urbano, né? Então, a Alhambra já recebe essas verbas desde 98. Então, há mais de 20 anos, né? Já recebe essa verba. Então, é uma verba que traz resultados, né? Olha, uma questão bem interessante também é que por estar na microrregião de Campinas tem o aeroporto próximo, né? Que facilita bastante a logística dos turistas, né? Sim, o aeroporto de Viracopos, aqui pertinho, fica 50 minutos aqui de Olambra. As estradas são muito boas também. Mas Olambra acaba não recebendo tanto, recebe, né? Não estou dizendo que não recebe, mas não acaba recebendo tanto visitantes fora do Sudeste, assim. Eu acho que é uma parcela que existe, mas assim, a grande maioria Sudeste mesmo, região aqui, tem muita gente nessa região, né? Uma das regiões a região mais populosa do Brasil, né? A região de São Paulo, aqui o eixo São Paulo, Jundiaí, Campinas, né? Então, recebe bastante esse fluxo regional, ele é bem importante para a Olambra, principalmente. Mas existem alguns outros eventos, né, técnicos principalmente, que atraem pessoal do Brasil inteiro aí para algumas feiras e tal. E no mais, só para a gente fechar, senão eu fico falando de Olambra aqui o tempo todo. Tem a Expoflora, né? A Expoflora é a grande festa das flores do Brasil, né? A maior exposição de flores da América Latina e acontece desde 1982, então é uma festa que tem mais de 40 anos de existência, né? Acontece todos os anos. E Olambra, você falou, tem 15 mil habitantes atualmente, né? Durante o mês de setembro, a gente recebe 300 mil visitantes. Então, assim, muita gente. A cidade vira em função da festa, porque realmente é bem impactante, né? E deixa eu te perguntar, para a gente encerrar mesmo, o objetivo é continuar recebendo, ou talvez um dos objetivos principais das estratégias do plano diretor é continuar recebendo mais turistas do Sudeste, óbvio, mas é também expandir para outras regiões ou não? É o foco mesmo na região? Não, sim. Acho que o foco de atração de demanda, ele é mais universal, assim. Ele não... Acabou que não se escolheu, assim, vamos focar nessa região, né? Acredito que haja alguns impedimentos, né, ainda de questão de transporte até Olambra, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu consigo chegar em ônibus em Olambra. Até consegue, mas tipo assim, o ônibus metropolitano, sabe? Não é uma condição, assim, um pouco fora do eixo turístico, assim. Você tem que vir mais ou menos na raça de ônibus. Mas o pessoal costuma vir de carro, né? Ou aluga um carro no aeroporto e vem, ou se não, vem no próprio carro. Tem muito esse turismo para as pessoas que são próximas, né? Vindo com o próprio carro, ou se não, vem dos grandes centros, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, traz muito turista em ônibus, né? O pessoal passa a noite assim dormindo, do Rio de Janeiro, por exemplo, ou Belo Horizonte, e chega aqui, aproveita o dia e já volta no outro dia. Isso tem também bastante durante a Expoflora. Enfim, é um fluxo bom, assim, Olambra tem experimentado um fluxo turístico bem bom nos últimos anos, coisa que a gente não via antes, por exemplo, turista durante a semana. Então agora principalmente depois da pandemia, nossa, o pessoal vindo durante a semana, sabe? Coisa que não acontecia. Tinha um fluxo grande no fim de semana, mas durante a semana ficava vazio. Agora, acho que é bom, né, isso.
dinamiza, né? Traz mais tranquilidade também para quem está visitando durante a semana, enfim. Tem bastante coisa a ser trabalhada, mas bastante coisa já feita aqui em Olambra. É um destino aí consolidado, mas em evolução ainda, né? Legal. E tu sabe que apesar de esse não ser o foco da nosso papo, da nosso bate-papo, eu gosto muito desses momentos também, por algumas razões. A primeira é para desmistificar, às vezes, eu não gosto de usar a palavra preconceito, porque pode ser errada, mas é a ideia que nós temos, o estereótipo que nós temos de quem lida com dados. Olha só, como o João tem conhecimento, né, João, sobre a região, sobre destino turístico, sobre planejamento, sobre. E não é, né? Porque às vezes a ideia que a gente tem de alguém que lida com dados é alguém que ou não se comunica bem, ou que, enfim, fica só nos dados, ou alguém que não consegue entender sobre o destino. Olha como a gente desmistifica muita coisa também. Olha como é importante o turismo para os dados. A gente vê isso no profissional, né? Que o João aqui está se apresentando. Mas vamos voltar então aqui para o pessoal que vem para os dados, João, e para a área que tu tem talvez um pouco mais de especialidade ainda, Sim. que é como é que era o teu dia a dia trabalhando, né, na empresa de consultoria, que foi a maior parte, né, que tu teve de experiência com dados, né? Sim. Como é que era o teu dia a dia? O que tu fazia? Como é que eram as atividades lá? Olha, eu entrei como coordenador de pesquisa. Então, toda a parte de pesquisa era voltada, estava sobre a minha responsabilidade. Então, nós nos organizávamos de uma forma já planejada, por exemplo, bom, vamos fazer um grande briefing sobre esse destino se a gente não conhece. Então, reunia vários tipos de informações, notícias, assistia vídeos, tentava criar uma imagem mais realista do destino na cabeça e a gente entregava, então, para o poder público uma prévia dos dados, uma prévia do que seria aquele inventário, né? Então, começa pesquisando pela internet mesmo, Google Maps, fontes, né, oficiais também, os canais de turismo do destino ou regionais, compilando essas informações, né, de maneira sistemática, em formulários mesmo, assim, de maneira manual, trabalhoso, né? Existe uma dificuldade, eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de receio em trabalhar, porque, como é que eu vou confirmar que essa informação está certa, ou o volume de informação é muito grande, né, em relação à qualidade ou quantidade desses dados. Quando eu trabalhei com 41 municípios no Tocantins, gente, tipo assim, a meta é não errar nada, né, assim, a meta é que você tenha todo e qualquer número, ou porcentagem, ou enfim, nome das coisas e dados, endereços certos, né? E muitas vezes os dados disponibilizados eles não estão tão corretos, então também tem que ter um olhar assim para o formato da coisa, né? Porque na empresa que eu trabalhei, inclusive trabalhei na Agência Brasileira de Engenharia Turística, do Denner Fonseca, uma empresa muito séria e que tem um grande potencial aí de crescer, eu acho que nos próximos anos, por ter propriamente desenvolvido propriamente ter desenvolvido uma startup dentro do seu núcleo que está ligada a um sistema de dados turísticos, né? E como trabalhar esses dados para que os destinos possam usufruir aí do que a gente conhece hoje como destino turístico inteligente, né? Fazer uma gestão de dados inteligente. Uhum. Então, foi uma grande oportunidade que eu tive de trabalhar com eles. E então a gente precisava de todo um esquema, né, de um formato das informações para elas serem inseridas dentro da plataforma. Isso foi bem difícil, né, pegar como é que isso funciona e tudo mais. Mas uma vez que você entende a lógica dos dados ou a lógica da compilação dos dados ou como que os sistemas leem esses dados, você pega, né, aquilo se torna, né, parte do seu trabalho e da sua visão sobre o dado, né? Então é bem legal quando se tem essa oportunidade de trabalhar com uma plataforma, porque ela te dá essa oportunidade de você
aprimorar o olhar sobre esses dados, porque muitas vezes o que acontece, que eu vejo, é que muitos turismólogos, eles fazem um trabalho ainda muito manual com os dados, né? Na caneta, pega o papel, vai lá no estabelecimento, coleta os dados, depois, às vezes, passa isso para o computador, ou se não, né, tenta de uma vez coletar isso para o computador, e aí joga tudo numa planilha. Como é que você enxerga esses dados, né? Como é que vai ficar a visualização disso também para o seu cliente, para quem vai ler o inventário, por exemplo, né? O inventário da oferta turística. Então, são muitos pontos assim a serem considerados, né, para essa gestão de dados. Primeiro, a qualidade da coleta, né? A qualidade da coleta ela é muito importante, porque uma vez que você deixa de coletar uma informação com 100 pessoas, você perdeu a informação, você não tem mais como coletar aquilo, né? Se não houver mais tempo no projeto, etc. Então, é essencial tudo ser muito bem esquematizado na sua coleta. Pensar em todos os pontos que vão precisar ser trabalhados, cada informação serve para quê, qual que é a ordem, né, das informações para que a coleta seja mais tranquila e menos pesada para a pessoa que está respondendo, né? Muitas vezes a gente pedia para os empresários prepararem já algumas informações para poder, na hora do cadastro, fazer, né? Então, existe uma logística também que se precisa pensar para que essa coleta seja bem sucedida, assim como a tabulação dos dados e depois a interpretação deles, ou colocar eles num sistema que vai fazer uma análise automática, né? Assim, então, é bem legal, porque você acaba conhecendo o destino, assim, em todas as suas áreas, né? Tanto os atrativos, quanto os pessoal que são os empresários, que fazem a gestão de meios de alimentação, de hospedagem, né? Dos receptivos, você conhece os produtos de cada um desses empresários, né? Então, você acaba também trabalhando com esses dados, conhecendo muito bem a oferta. Assim, se você perguntar o telefone de qualquer um, você sabe responder. Assim, você tem essa informação. Conhecendo pessoas também, porque acho que é uma das partes do turismo que são mais gratificantes. Nós conhecemos as histórias e muitas vezes também eu visitava alguns atrativos, assim, principalmente de empreendimentos rurais, em que eu fui uma vez numa produção de mel de abelhas sem ferrão. Nossa, mas foi muito legal, porque o próprio apicultor, né, que fazia o recebimento das pessoas, ele é muito atencioso e tudo mais, mas aquela vivência de você estar no meio das abelhas e nenhuma te picar, e você ia conseguir abrir as caixas, sabe assim? Eu fui lá coletar dado, e no final eu saí de lá assim maravilhado e comprando mel. Então, eu valorizo muito isso. Acho que isso que me traz a maior felicidade assim no turismo, né? Conhecer essas histórias. Mas o trabalho técnico também precisa ser feito, né? Porque os municípios ou as empresas precisam dessas informações. Por outro lado... Desculpa, continua. Não, por outro lado, eu ia falar como é que é o trabalho um pouco diferente dentro da iniciativa privada, né? Quando a gente fala em poder público, muitas vezes a gente está fazendo um trabalho que, às vezes, é uma obrigação do Estado, né? A questão do inventário, ou se não, do plano diretor, enfim, algumas necessidades que os municípios têm, né, para se estruturar na questão das políticas públicas, né, e recebendo de verbas, etc. Então, acaba que o inventário, o plano diretor serve para orientar, para poder fazer o básico ali da informação, né, dos princípios do desenvolvimento do destino. Mas quando a gente pensa em iniciativa privada, né, como é que se trabalha dados com a iniciativa privada? Né? Você vai aí analisar um outro lado, né? Você vai analisar, você pode analisar a satisfação dos clientes a partir dos dados, então você faz pesquisas que coletam impressões, que coletam respostas mais
diretas, assertivas, que vão te dar respostas, né? A respeito da satisfação desses clientes, por exemplo, agora eu estou trabalhando com um receptivo, né, uma agência de receptivo aqui em Holanda. E eles estão em dúvida em relação aos produtos, né, aos serviços que eles oferecem enquanto receptivo. E a diferenciação que eles têm em relação aos concorrentes. Então, o que eu estou trabalhando é coletando dados a respeito da concorrência, né, dessa avaliação desses concorrentes também, avaliação da própria empresa. Eles não tinham, por exemplo, um formulário, né, assim, de feedback para os passeios, né? Então, uma das sugestões que eu estou fazendo para eles é fazer para a gente conhecer, porque se você não tem dados, se esses dados muitas vezes não são coletados, você perde de ter uma análise, né? Uma análise que pode gerar uma estratégia nova. Então, eu vejo que os dados são importantes para que a gente analise o cenário de uma forma real, né? Para que a gente tenha fatos ali coletados, né? Impressões e, enfim, uma série de informações que só o cliente vai poder trazer, ou se não, só os empresários do turismo vão poder trazer, inclusive, e também dos turistas, né? Então, bom, acho que, assim, resumindo um pouco da atuação com dados, né, no turismo, inventário, acho que é o principal, um dos mais importantes, né? Pesquisa de demanda também, demanda real e potencial, né? Demanda real acho que tem mais essa qualidade de trabalhar com os dados numa questão mais sistêmica, de que você que vai coletar os dados, né? Cada resposta, ela precisa ser ali manejada para que você tenha uma resposta específica. Além disso, estudo de concorrência, né? Trazer dados também dos cenários, né? O cenário regional que você se encontra. Existe um observatório de turismo na sua região que traz esses dados, como é que eles apresentam, eles têm publicações. Se você se tem, aproveite desses dados, separe os dados do seu município, compare com os outros, né? Traga informações procedentes de conhecimentos baseados em dados. Eu acho que isso é fundamental, né, para os turismólogos que trabalham tanto na iniciativa privada quanto no setor público, né? Por exemplo, será que seria interessante um turismólogo que trabalha em uma rede hoteleira trazer dados públicos ou feitos por uma consultoria local sobre quais meses no ano existe mais fluxo de turistas, ou o que os turistas preferem, sei lá, camiseta amarela ou camiseta vermelha, entendeu? Então, eu acho que é uma informação válida que as empresas elas precisam estar atentas a esses gostos, né, Paula? As preferências, né, aos ritmos, à dinâmica do turista. Vejo muito poucas empresários, né, ou grandes cadeias do setor de turismo fazerem uma leitura do turismo que está em volta ali, mais baseada nesses dados, muito mais baseado, né, numa gerência que tem, sei lá, uma participação dentro do Contour, ou se não uma pessoa que conversa com outra, da associação comercial e fala isso, fala aquilo. Então, se você está ali, quer mostrar, né, para o seu superior, quer crescer na sua carreira em turismo, trabalhe com dados, mostre dados, apresente um relatório. Olha, eu fiz um relatório aqui de turismo na minha cidade, na nossa cidade, e esses dados apontam que uma ação voltada, sei lá, para o Dia dos Namorados, ela pode ser interessante para a gente por conta disso. Então, ficar atento, né? Você falou da dificuldade de leitura de gráficos, eu acho que existe um treino, né? Assim, como tudo na vida, se a gente treina um pouco, a gente acaba conseguindo mais facilidade nas coisas, né? Eu fui formado na UFMG, no departamento de Geociências, o curso de turismo lá é dentro do departamento de Geografia, então a gente tem uma parte de interpretação de dados, né, demográficos, econômicos, sociais, ambientais e tudo mais, bastante legal. Então acho que por isso que
me parece mais fácil e eu tenho mais familiaridade, porque desde o começo eu trabalhei muito com isso, né? Eles ensinavam a gente a buscar quais são as fontes de informação e tudo mais, né? Então, tive essa sorte aí. Mas não é difícil, é uma questão de prática mesmo. Não, tu tá certíssimo. Na verdade, uma das coisas bem interessantes de a gente mencionar, João, é que existem já alguns estudos que eu comecei a ter contato em 2020, quando eu fiz a minha dissertação, sobre o futuro dos cursos de turismo, então, porque a gente vê hoje, né, inclusive no Brasil, muitos fechando. Aliás, privado praticamente fecharam todos, e a gente tem alguns públicos ainda, mas que cada vez mais estão perdendo interesse, porque as pessoas, os profissionais, quando se formam, terminam com a sensação de que falta algo, tem muito conhecimento técnico, mas falta uma outra parte da carreira do profissional, né, que os cursos não estão conseguindo entregar hoje, de forma geral. Tem uma exceção ou outra, mas de forma geral os cursos não estão conseguindo entregar. E aí a gente vê duas discussões aí importantes, né, no ensino superior de turismo, que é que esse estudo lá de 2020, da professora Su, que é a HSU, da Politécnica de Hong Kong, do Instituto Politécnico de Hong Kong, na área de turismo, ela diz o seguinte: os cursos de turismo, a partir de agora, eles vão ter que eles não vão mais existir assim como a gente conhece, eles vão ter que ser fragmentados, segmentados, talvez seja a palavra, ou seja, para ter uma especificidade maior para cada um deles. Então, por exemplo, ciência de dados, talvez a gente vai ter turismo para ciência de dados, né, em que a gente tem justamente, talvez, algumas cadeiras, algumas disciplinas mais voltadas para análise de dados, gestão de dados, o que são dados, coleta de informações, pesquisa. Outro, talvez, que seja desenvolvimento sustentável e planejamento. Outro que seja liderança e gestão. Outro que seja, talvez, sei lá, empreender, alguma coisa assim, mais, né, focado em alguma área específica. Porque o que nós estamos vendo é que, e não sou eu que estou dizendo, isso são profissionais que publicaram, enfim, através da minha dissertação eu consegui ter contato a esses estudos, que é justamente isso, os profissionais se formam muito generalistas e com poucas especificidades. No Brasil, a gente vê que foi bem legal isso que tu mencionou, cada universidade tem um centro, né? Então, o turismo, às vezes, está alocado em diferentes centros. Centro de Ciências Econômicas, dá foco na economia, no turismo. Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, mais para o social, que acaba sendo um pouco mais humano, que fica um pouco mais menos nas exatas. Geografia, por exemplo, né, que tem essa questão de dados, de análise, de estatística. Cada um desses aonde está alocado o turismo é que reflete como vai ser o currículo. Então, é legal até para quem está assistindo entender, poxa, de repente eu gostaria de saber mais de dados, mas será que no de ciências sociais aplicadas ou econômicos eu vou saber? Não sei. Talvez no de geografia, olha o que o João está trazendo, talvez tu consiga ter mais contato. Isso é muito importante na hora de planejar e pensar a carreira, para a gente entender, né, o que a gente vai escolher. E eu acho que, assim, João, uma coisa que tu menciona muito é uma coisa que a Rayane Ruas, da Sprint Dados, que é uma empresa luso brasileira, né, enfim, eu acho que ela está cadastrada como luso brasileira. Ela é uma brasileira que mora em Portugal e fundou a empresa lá, né, uma startup, que ela nem chama de startup, mas é Sprint Dados. E a Sprint, ela tem trabalhado muito, né, de uma forma muito pioneira no Brasil. Ela talvez seja líder, a grande líder, tem outros, mas ela que está se destacando aí para orientar o setor público. De forma geral, na verdade, não é o setor público, são iniciativas dos municípios, estados, enfim, a se organizarem através da gestão de dados. E o que a Rayane diz é justamente isso que tu trouxe, né? Uma parte da tua fala. Ela fala o seguinte: já tem muito dado aí. Tem muitos dados e que a gente pode simplesmente aproveitar. Então, por exemplo, o próprio Mastercard, Visa, essas bandeiras de cartão, tem uma infinidade de dados que a gente pode pegar para utilizar no turismo, para fazer análise de consumidor, para fazer análise do turista, né, do potencial turista ou visitante, que é um negócio sensacional, porque eles têm dados de absolutamente tudo. Praticamente todo mundo usa cartão, né? E quem viaja vai usar cartão invariavelmente, porque já não se leva mais dinheiro em moeda, né? Em moeda papel. Então, assim, a verdade é que papel moeda. Então, na verdade, a gente já tem muitos dados. A gente precisa. O que a Rayane diz é o seguinte: olha que dados tu já tem, que tu já consegue, e faz perguntas para os turistas de hotéis, de agências, em aeroportos, que tu não consegue de outra forma.
Então, há alguma pergunta um pouco mais elaborada, alguma pergunta, né, que tu não tem ainda essa informação, porque tu já tem Mastercard, tu já tem número de entradas no país, tu consegue no aeroporto, então quem entra e quem sai, de que nacionalidade é, né? Então, é muito interessante, assim, e uma parte do que tu disse me lembrou aí da Rayane. Inclusive, eu não sei se tu já acessou, mas quem participou da imersão tem acesso a Jano, que é a nova plataforma de dados da Sprint. Eu vou te dar o acesso depois. Eu quero. Aí para testar, que eles estão lançando aí uma plataforma de dados no Brasil. Depois tu vai ter acesso. Obrigado. Então, assim, tem muita iniciativa, né, João, bacana, começando, porque tem muito espaço, como ainda não está sendo feito, tem muito espaço para fazer, né, para criar, para trazer. Eu acho que vão faltar muitos profissionais do turismo, né? Eu acho que turismólogos que precisam dessa formação na área para poder chefiar esses grupos, né? Porque o turismólogo, ele é aquele profissional que coordena, no meu ponto de vista, porque ele tem a visão, ou deve ter a visão completa da coisa, né? Ele precisa ver o que ninguém está vendo, ele precisa amarrar o que ninguém está amarrando, ele precisa estar olhando para todo mundo da mesma forma, né? Por exemplo, a gente está falando aí de comunicação, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de enfim, transporte, a gente está falando, né, de uma série de coisas, alimentação. Então, a gente tem uma ideia grande de processo, né, da coisa, da dinâmica. Quando a gente fala da jornada do turista, a gente sabe, né, todos os processos que esse turista ele vai ter que passar para poder viajar. E depois da viagem tem mais processo. Quem recebe também precisa preparar, precisa divulgar, fazer a comercialização, receber. Nanana. Então, assim, são vários processos, são processos humanos, né, também, mas o turismólogo, ele, já que ele tem esse olhar, para os próximos anos, eu acho essencial e vai faltar profissionais especializados, né, na gestão de dados, né, e na inteligência de dados para o setor turístico, assim. Porque senão, se os turismólogos não pegarem essa fatia que vai surgir, outros profissionais vão, né? Outros profissionais vão chegar e falar, turismo eu entendo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu entendo de dados, então, tipo assim, perdeu, acabou, o turismólogo ele não pode ficar para trás, né? E ele precisa, então, ser quem coordena essa coisa e ter também toda a dimensão dos dados na sua cabeça, porque é ele que vai saber qual dado pegar, qual a qualidade do dado, quantos dados precisa, né? Qual que é a quantidade de informação sobre a respeito de uma coisa ou outra, para poder a gente ter uma quantidade significativa de respostas ou para uma análise, né? Simplesmente, se a gente não fizer isso, outros profissionais vão fazer, né? Os profissionais, alguém talvez que seja formado já em ciência de dados, né, etc., ele tem alguma proximidade com o turismo, ou ele tem uma visão sobre o turismo, ele facilmente vai pegar o seu lugar, né? Então, o que ele não vai ter toda a competência de um turismólogo, eu acho, né, no sentido de ter essa visão, mas ele pode tapar vários buracos, né? Assim, ele vai tapar vários buracos ali do mercado, né? E vai E aprendendo, né? Talvez no início ele não tenha, mas com o tempo ele... Porque, como você disse, né, o conhecimento do turismólogo, eu tinha um professor da área de turismo, turismólogo também, que ele falava, o turismólogo é um profissional pato, né? Ele anda um pouco, ele voa um pouco, ele nada um pouco. Ele sabe um pouco de tudo, né? E assim ele vai, né? Ele vai construindo, né, essas relações. Então, acho fundamental o turismólogo conseguir construir relações entre as coisas, né? Construir relação entre produção rural, com arquitetura, com cultura, com, sei lá, né, infraestrutura. Então, precisa ter essa visão geral. E o diferencial, eu acho, hoje, existem, claro, né, inúmeras possibilidades de trabalhar com turismo, a gente sabe disso,
Mas para quem deseja trabalhar com o setor público, principalmente, eu acho que vai ter bastante necessidade desse tipo de consultoria para poder realizar planos diretores melhores e cada vez mais bem feitos e mais úteis para a população da cidade e aqueles grupos, né, o contour, poder se resolver com o plano diretor, porque senão vira aquela coisa, entregou o plano diretor, beleza, o plano diretor entra na gaveta. Ninguém mais olha para o plano diretor. Então, criar uma cultura de um plano diretor eu acho importante, porque orienta as reuniões do contour, que podem ser mais produtivas, né? Se você tem ali os objetivos, tudo esquematizado, se você tem uma base de informação que te serve como a base, uma base de informação acurada, né? Isso vem com dados, né? Com pesquisa realizada, com análise desses dados. Então, acho que vai ter bastante procura por isso. Aqui em São Paulo mesmo, a política de instâncias e municípios de interesse turístico, como eu disse, é uma política que ainda está, assim, é uma política antiga da década de 70, mas ainda hoje vem sendo trabalhada e aprimorada pelo Estado. E agora existe uma competição entre os municípios Estância e os municípios de turístico, né? O Estância é uma categoria superior, em que os municípios recebem mais recursos, e os municípios de interesse turístico, eles recebem também recursos, mas bem menos, né? Não sei dizer a proporção, assim, se é metade, se é um terço, um quarto, não sei. Mas existe, então, essa competição. E o que o Estado tem colocado como requisito para os municípios ganharem esses títulos e ganharem, né, mais verba para investir em turismo? É um turismólogo na prefeitura, um turismólogo assinando estudo de demanda e o turismólogo assinando plano diretor de turismo. Então, o Estado colocou o turismólogo como protagonista nesse trabalho dentro dos municípios paulistas. Vocês podem ver o que vai ter de concurso agora para turismólogo em município, em São Paulo, muito bom, né? Muito bom, porque isso entrega turismólogo, isso coloca o turismólogo no protagonismo, né, do turismo do município, isso faz com que o município tenha uma qualificação maior da sua equipe técnica para trabalhar o turismo, né? Então, o que a política do Estado tem sido feita, eu acho muito boa. Mas vai ser importante que o turismólogo também se especialize, como tu disse, né? Para não ficar para trás, porque se o turismólogo ele para, que é o que a gente tem visto até esse ano na imersão nós discutimos isso, que é o setor público tem muita dificuldade, os gestores públicos têm muita dificuldade com o corpo técnico, justamente porque dentro do setor a gente sabe que tem uma da forma como está organizado, né, a gestão pública, hoje é muito difícil de conseguir fazer as coisas, tem muita burocracia, tem muita gente que também não quer fazer, muitos que se acomodam. Então, eu acho que o que tu traz é muito importante de os profissionais aproveitarem esse momento que né, tu tá trazendo para a gente que vai ter um boom aí, de talvez boom de concursos públicos, né, no estado de São Paulo, no primeiro momento, e que os turismólogos não se acomodem, mas que eles se especializem, né, numa área. Então, área de dados, por exemplo, é uma super área para se especializar. E a pergunta que eu quero te fazer é que a gente fala de especializar, mas não é só fazer uma especialização, né, João? Por exemplo, tu trabalhou com dados, tu tem experiência com dados, tu conseguiu construir, mas tu não tem formação em dados, tem? Como é que foi essa tua construção para que tu conseguisse entender de dados? Como tu te especializou, né, nessa área? Tu já é turismólogo, então tu já tinha essa formação. Como tu te especializou para conseguir atuar com dados? Como foi isso? Certo. Eu acho que a experiência na prática, assim, me trouxe muito desse conhecimento, né? Me desafiei, assim, no próprio trabalho mesmo, a entendê-lo. Depois fui buscar alguns conteúdos, cursos pequenos que eu fiz a respeito de gestão de dados, como construir formulários. Existem alguns cursos aí na internet, tem muitos, construção de bases de dados, né, como fazer essa análise, Excel mesmo, é uma ferramenta super importante para quem quer começar sem, né, gastar com nenhum tipo de ferramenta mais cara. Tem um bom domínio do Excel, então fui estudar o Excel, fazer as fórmulas, e aí é muito interessante que é um conhecimento, às vezes, tão específico e rápido que você consegue aprender, que dali você consegue tirar
uma análise sobre um dado, um cruzamento de dados muito mais interessante. Eu fiz um curso na Espanha também de análise quantitativa e qualitativa de dados. Esse curso ele foi primordial para eu ligar uma chavinha e falar, bom, não conheço ninguém que esteja fazendo isso, nenhum dos meus amigos começou a fazer isso, e aí, quando eu vi, eu já aprendi a mexer com um programa, que é o SPSS, é um programa até bem antigo, da Microsoft, que faz uns gráficos bem interessantes, porque ele consegue fazer uma leitura separada, assim, desses dados, e você cruza só duas colunas, né? Tipo assim, eu quero saber, por exemplo, qual que é a porcentagem de visitantes mulheres acima de 60 anos que vêm de ônibus, o que, que elas preferem comprar, por exemplo. Então, eu tinha todos esses dados, né, separados, e aí, com esse programa, eu conseguia fazer, então, esse cruzamento e dizer, bom, as mulheres acima de 60 anos que, sei lá, estão na cidade, chegaram de ônibus, no mês de setembro, elas preferem consumir tal coisa, né? Enfim. Então, assim, olha a potencialidade disso, né? Você conseguir fazer que um dado converse com o outro, nossa, é excelente, né? Você consegue ter várias análises assim, análises espaciais, né? Análises que dizem sobre a própria formação do território, ou se não sobre uma concentração, né? Enfim, de visitantes num atrativo em relação ao outro. Eu fui assim, bem caseirinho, sabe, Paula? Buscando informações, vendo vídeos também no YouTube. Eu não tenho nenhuma formação formal, né, na área de dados, mas eu pretendo fazer ainda esse ano, começar, não sei se não sei se uma outra graduação, porque eu acho que pode me dar uma visão bem completa sobre esse mundo e aí conseguir casar o turismo com a gestão de dados de uma forma mais complexa mesmo, ou uma especialização que vai me ajudar aí a superar alguns limites do dia a dia, né, de próprias dificuldades do trabalho. Eu acho que as duas coisas podem ser bem interessantes e é essencial você estudar, né, você fazer uma formação. Eu hoje tenho esse conhecimento, tenho essa experiência, mas muito baseado ali no cara a tapa, de aprender também com o outro, né? O meu chefe, ele me ensinava muito sobre como fazer todos esses processos e tudo mais. Muito da tua iniciativa de ir atrás, né? E buscar esses cursos, ir no YouTube, na internet e querer melhorar, porque senão é difícil realmente. Como é que tu vai aprender, né, João, se tu não busca essa especialização, por mais que não seja formal de outra forma, né? Tem que buscar, né? Muitas formas hoje em dia de buscar informação, né? A gente tem que aproveitar isso, né? Tá, me diz uma coisa, como é que foi esse teu curso na Espanha? Tu foi por conta, tu foi através da empresa, tu buscou por conta, como foi? Então, na Espanha foi 2 vezes que eu fui estudar lá. A primeira foi em 2013, eu fui como bolsista da UFMG, ainda na graduação, ganhei uma bolsa do Santander Universidades, bolsas ibero-americanas, na época eu lembro, e estudei na Universidade de Valladolid, Campus Segovia. E foi maravilhoso, né? A Espanha é um país extremamente turístico, tudo que você olha é pensado para o turismo e tem uma infraestrutura muito maravilhosa, assim, e enfim, uma cultura que transborda tudo, né? E depois eu fui, esse foi mais assim, intercâmbio mesmo, vai lá e tal, e volta, né? E o outro ainda foi no finalzinho da graduação, quando teve um edital do Ministério do Turismo para enviar 60 estudantes brasileiros para universidades inglesas e espanholas. 30 foram para a Espanha e 30 foram para a Inglaterra, para um programa de qualificação profissional. E, enfim, eu fui selecionado, passei, morei em Málaga,
Daí foram 6 meses na Universidade de Málaga, junto com outros 29 brasileiros. Não, acho que foram 60 para a Inglaterra e 60 para a Espanha, só que em Málaga foram, tipo assim, aí foram divididos em 3 cidades na Espanha e 3 cidades na Inglaterra, uma coisa assim. E eu ficava com um grupo assim de 20, mais ou menos, brasileiros lá em Málaga. Também foi super interessante, nós pudemos ter aulas, né, com professores lá da universidade todo dia, durante 6 meses, e fazer visitas às propriedades turísticas do entorno, conhecer, né, os vários setores do turismo. Cada um fez um estágio obrigatório em algum lugar. Eu trabalhei na rede Barceló, que é uma rede de hotéis espanhola, lá em Málaga. Foi bem interessante. E o curso que você perguntou, de dados, né, foi na Universidade de Valladolid. É um curso, acho que de 2 semanas, que foi ofertado para os alunos lá de graduação em turismo e comunicação. E aí eu me interessei, né? Me interessei em conhecer mais, sempre pensando no turismo, né? Achei que valeria a pena e realmente valeu. E logo que eu voltei e tinha feito esse curso lá, eu ganhei uma bolsa dentro da universidade também para poder fazer uma iniciação científica, porque lembra que eu falei que ia estar chegando, era quase 2014 e também havia encomenda do Ministério do Esporte para as universidades federais para que a gente fizesse uma pesquisa de qualificação da infraestrutura turística que estava sendo montada em Belo Horizonte devido à Copa do Mundo. E eu pude contribuir muito com os resultados da pesquisa, com a coleta de dados, e com a apresentação dos resultados, né? É muito importante a gente conseguir apresentar esses dados também de uma forma simples, que todo mundo consiga ler, né? E eu, naquela época, já consegui mexer com aquele programa, o SPSS, que eu acredito, então eu consegui trazer análises que assim, na época eu não via ninguém ali do grupo de pesquisa que tinha esse conhecimento, né? E foi super rico, assim, super rico. E disso eu animei, assim, eu acho que depois desse curso mesmo que eu falei, nossa, isso é uma coisa que faz diferença, isso é uma coisa que mostra resultado quando é preciso, né? Analisa um cenário que, às vezes, as palavras, muitas vezes, não conseguem transpor, mas quando você pega uma estatística, né, um dado quantitativo, uma porcentagem, né, e coloca aquilo de uma forma clara para quem está lendo ou ouvindo, isso faz diferença, porque isso é real, né? Assim, é uma informação que é real, não é um achismo, né? Não é uma coisa que eu acho que acontece. Não, acontece isso, porque, olha aqui, o dado exprime, né? O dado ele grita. Então, é muito, muito bom. Eu acho que assim, vale muito a pena trabalhar com dados no turismo, porque dá uma bagagem da qualidade da informação muito importante, né? Com certeza, eu não tenho dúvidas e eu acho que a gente precisa mais disso. Quando eu estudei no México, João, foi 2014 também, ó, bem nessa época da Copa, foi 2014, eu estava me formando, eu adiantei o TCC para poder... Acho que travou, né? Fala, travou, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Voltou, foi a minha, eu acho. Mas foi só agora, ainda bem. Tem problema, depois eu corto essa parte, João, desculpa. Tá, mas... Quando eu fiz isso que tu contou, me lembrou quando eu fiz eu fiz um artigo, porque eu fiz um intercâmbio no México. E eu adiantei o meu TCC para poder fazer o último semestre da minha graduação, da primeira graduação no México. E o professor pediu para eu analisar o Plano Nacional de Turismo. Eu acho que foi a primeira vez que eu analisei, assim, oficialmente. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu analisei três piores categorias, porque o Plano Nacional, né, que agora nós estamos sem ainda,
mas já tem um ano e meio que nós estamos sem plano nacional, né? O que é muito difícil para os estados poderem coordenar o turismo. Nós não temos agora um país inteiro sem plano. Muito difícil. Esse negócio dessa política no Brasil é muito ruim porque fica essa mudança o tempo todo de governo e não dá continuidade. E aí, por exemplo, um ano e meio agora sem um plano, cara. É um negócio quase inconcebível para um país do tamanho do Brasil e, né, para uma nação, seja ela que tamanho for. Mas nesse período, né, que eu analisei esse plano, não foi nem a política, foi o plano mesmo. 3 coisas me surpreenderam, né? Um foi a capacitação, a mão de obra, a falta de qualificação da mão de obra das pessoas que atuavam com turismo. 2, a falta de inovação. Né? Então, a gente não está falando de algo mirabolante, a gente está falando de pequenas melhoras em processos, enfim. E o 3, que são os indicadores, que para mim foi o pior, foi o índice pior que eu analisei nesse meu artigo do Plano Nacional de Turismo, como nós não nos baseamos em dados para tomar decisões, para criar o plano. Então, isso é um negócio assim, ó, gritante, porque é isso que tu disse, é achismo. Indo, né, nesse sentido, e já que tu mencionou a Espanha, tá para ser lançado agora, nesse mês de maio, eu recebi hoje esse aviso de um profissional que foi meu professor na Espanha, que lá em Girona, né, que é perto de Barcelona, fica uns 40 minutos de Barcelona, não sei se tu chegou a conhecer Girona, uma cidade, município pequeno, eles criaram um software, isso vai ser interessante talvez para te conhecer, de acessibilidade turística, que se chama Proa, que tá para ser lançado agora, dia 17. Então, para quem está assistindo, nós estamos gravando, né, esse episódio no dia 14 de maio. No dia 17 agora, depois eu te passo o link se tu quiser participar, João, desse lançamento do software, que vai ser ao vivo, né? Para avaliação dos municípios turísticos espanhóis, de quanto eles estão, em que nível de acessibilidade turística eles estão. Olha que interessante, de se tem. Aí aqui eu tô com a página aqui do lado. A acessibilidade é determinada pelas diferentes funcionalidades, né, para quem tem mobilidade reduzida. Visual, auditiva, cadeira de rodas, turismo familiar. Então, é um software que foi aplicado, né, e que vai permitir que cada destino, olha como está dando autonomia, né, para os destinos, olha que interessante, os destinos peguem esse software e analisem, né, de acordo com as categorias, né, do país, enfim, nacionais, aonde eles estão na sustentabilidade, e a partir do resultado se propõe diversas ações. Então, o que antes era feito, né, às vezes de uma maneira manual, hoje a gente já consegue ter na palma da mão, e assim, o legal vai ser reunir os dados de todos os destinos para entender aonde que o país está, né, com quanto de acessibilidade. Olha se isso pega para outros e para a gente também, a possibilidade que a gente tem de criar algo assim e ir medindo, tanto para acessibilidade, quanto para conservação de patrimônio, quanto para desenvolvimento social, né? Quanto de retorno de receita traz para cada município, para o país de forma geral. Então, enfim, achei legal trazer, porque é uma outra possibilidade, né, que nós temos. Sim. Nesse sentido, né, Paulo, a gente vê diversas ações, assim, sendo empreendidas no mundo, de forma geral, nos últimos anos, e também no Brasil, né, de forma menos acelerada, mas por exemplo, internet, aquele open banking, né? Os bancos compartilhar os dados. Para que serve isso? Para que eles tenham uma real impressão sobre a sua capacidade financeira ou, né, o seu retorno financeiro. Bom, isso é um passo muito, muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que no turismo a gente também vai chegar nesse ponto ou precisa chegar nesse ponto de que as informações elas sejam centralizadas em algum momento, né? Imagina a gente ter todos os municípios brasileiros com um sistema de dados turísticos único, né? Que todo mundo compartilha o mesmo padrão de informação. Eu acho que é difícil porque nós temos diferenças, né, culturais e tal. Mas imagina a qualidade desses dados, ou se não, a potencialidade que esses dados trazem para refletir exatamente o que é, ou quais são as necessidades, né? Quais são os desejos, o dinheiro, como é que o dinheiro pode ser melhor aplicado? Exatamente o que você disse, criar estratégias através de dados. Eu acho que isso é fundamental, isso cria... eu acho que isso cria até um pertencimento, assim, porque as pessoas vão ter de onde tirar e falar, olha, lá no meu município é tanto, ou funciona dessa forma.
não fica numa coisa imaginativa. Você coloca ali, olha, imagina se todo empresário do turismo de um destino turístico ele pudesse acessar uma plataforma que ele visse o resumo do fluxo turístico no município no mês passado. Sensacional, né? Ele vai prever, ele vai... aí você tem uma série histórica do ano todo, ou de um ano para o outro. Como é que foi? Como é que caiu? Como é que eu vou me preparar? O que, que eu vou fazer? Né? Ou essa mesma plataforma, ela traga dados, informações mesmo, por exemplo, de novidades a respeito do mercado, né? Eu acho que, enfim, estou dando aqui uma ideia... É isso aí. É uma ideia, assim, ampliada da coisa, mas existe muita potencialidade na informação. Hoje a gente tem muita informação e pouca análise da informação. Acho que a informação Se ela usa está pouco, sendo... né? A gente está só assim, leu, aí leu, mas como é que isso está sendo usado para o futuro, né? Por exemplo, quando a gente pensa em aquecimento global, meio ambiente, né? Indicadores de objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tudo isso é trabalhado de uma forma ainda muito precária, né? Assim, ninguém sabe como fazer, como que mede, quem que está medindo, de onde saem esses dados, como é que as comunidades, como é que os próprios municípios ou enfim, as associações comerciais, como é que esses pequenos grupos podem se organizar para que esses dados possam ser fornecidos para essa grande conjuntura, né? Então, a gente não tem uma infraestrutura no Brasil ainda ligada a isso, principalmente no turismo. Se no setor médico ou de segurança pública ainda a gente está tendo alguma evolução, para a gente ter uma realidade como essa, né, que é um cenário ideal, no turismo eu acho que ainda demora, né? Assim, vai ainda precisar de bastante novas ideias, novas iniciativas, novos investimentos, né? Mas a Espanha, por exemplo, é um país que hoje investe muito nesses sistemas e tem DTI, bastante né? Muito. recursos e formações e pessoas qualificadas e exporta essa tecnologia para o Brasil, inclusive. Né? Não, e tu tá certíssimo, trazendo assim vamos dizer que quando a gente pensa de destinos, né, quando a gente pensa em país, poxa, parece uma coisa quase fora da realidade. Eu vou trazer aqui pro meu trabalho no dia a dia, João, que é uma coisa que a gente pode atuar com dados numa escala muito menor, já deveria, na verdade não é pode, deveria atuar, e é o que eu estimulo os meus profissionais, o pessoal com quem eu trabalho, é maneira de chamar, né, o meu pessoal, mas é o seguinte, por exemplo, para aqueles que estão buscando emprego, por exemplo, nesse momento. O que é uma forma de a gente lidar com dados? Pô, Paula, lidar com dados é só em destinos. Não é não. Abre uma planilha de Excel e coloca para onde tu está enviando, quando tu recebeu resposta, que tipo de currículo tu enviou. Poxa, esse aqui eu recebi resposta de currículo, esse aqui não. Para te tabelar isso. Isso é uma forma de ter dados. Outra forma, que é uma forma que eu sempre digo para o pessoal que está trabalhando. Gente, que resultados tu está entregando no teu dia a dia? Isso são dados. Que resultados tu, enquanto agente de viagens, está entregando? Poxa, eu atendi tantos clientes, X clientes, eu fidelizo tantos. Então, ou seja, a forma que eu estou fidelizando esses está funcionando, a forma que eu estou atendendo esses clientes não está. Tu tem informações do que funciona, do que não funciona, né? Do que tu pode usar de novo, do que não pode usar. Por exemplo, argumentos de venda, quais funcionam? Quais não funcionam, né? Como é que eu estou me comunicando e fazendo relações no LinkedIn? Esse tipo de relação funciona, esse tipo não funciona. Isso são dados e informações que tu tem que ter. E se tu não tem consciência para ti enquanto profissional, tu não sabe o que repetir, o que não fazer, o que tu tem que apostar e fazer mais, quanto tempo tu gasta para fazer um tipo de ação e quanto tempo tu gasta para o outro, onde tu é mais produtivo, né? Eu acho que isso são coisas assim que eu acho que os profissionais, e isso eu falo muito, que tem muito amadorismo ainda no turismo, por quê? Porque na faculdade ninguém nos ensina a fazer isso de forma geral. Né? A gente precisa começar conosco, a gente precisa começar com os profissionais e o que está fazendo, o que dá certo, o que não dá. E aí a gente começa também a conseguir olhar para destinos e entender, poxa, mas esse destino está perdendo muito tempo nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, que é bem legal de a gente analisar, João, que é
Atração de turistas no Brasil, né? O país. Então, a gente fala muito, poxa, temos quase 6 milhões aí de turistas, né, que a gente atrai por ano. Gente, primeiro a gente tem que entender que, além desse ser um número muito pequeno, mas enfim, vamos deixar essa discussão para um outro momento, mas 6 milhões é muito pequeno para o Brasil, muito, não é nada. Mas digamos que 4 e pouco, se eu não me engano, é mais de 4 milhões que são turistas argentinos. O que isso significa? Vamos lá, vamos pensar racionalmente sobre dados. Nós temos muito mais turistas argentinos e menos turistas americanos. O segundo grupo, eu acho que são os turistas americanos. Se eu não estou enganado, o segundo maior grupo de turistas são os americanos. Mas são poucos, são 300 e poucos mil, se eu não estou enganado, tá? Dos últimos dados, 2019. Então, nós temos, sei lá, milhões de turistas argentinos. O que isso significa praticamente? Pô, os nossos vizinhos estão vindo. O que a gente pode trazer de inferência desses dados? Acho que inferência é a palavra certa. Se não for certo, tu me corrige, João. É o quê? Os argentinos são os turistas que, historicamente, e quando a gente analisa os dados, eles não gastam muito nos destinos quando eles viajam. Segundo, a moeda deles é mais fraca que dos americanos, ou seja, a gente não precisa ficar atraindo mais turistas, qualquer tipo de turistas. Quem é o turista que a gente quer atrair? Quem gasta mais, porque quem traz mais receita. Quem é o turista que a gente quer atrair? Quem tem moeda mais forte, porque é o que vai deixar mais dinheiro aqui, que vai render mais. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que parar de atrair turistas argentinos? Não é isso. Não é xenofobia, não é nada disso. É a gente analisar baseado em dados que a gente precisa, talvez, de turistas que gastem mais, que deixem mais receita no país, porque esses turistas a gente vai precisar atrair em menos números, ou seja, causariam menos impactos ambientais, né, causariam menos destruição de patrimônio e de impacto ambiental e dariam mais dinheiro. Então, a gente precisa, quando a gente faz uma gestão baseada em dados, a gente aprende que o número de 6 milhões de turistas, ele tem que ser analisado de uma outra forma também, quebrando em dados, entender quem são esses turistas, quem são essas pessoas, qual é o perfil dessas pessoas, quanto elas gastam, como atrair essas pessoas. Então, aí a gente consegue tomar outras decisões. Inclusive, né, a questão do libera ou não libera visto, isenção ou não isenção de vistos, a gente toma a partir desses dados, porque aí a gente entende, né, quem é que a gente quer trazer. Não sei qual é a tua percepção disso, enfim, mas pode analisar com certeza muito melhor do que eu, mas é... Não, acho que está certa. Eu acho que os dados eles podem existir para 2 fatores, para a gente analisar o futuro ou o passado. Ele dá capacidade para a gente analisar o que pode acontecer no futuro, né? E ele mostra para a gente o que aconteceu no passado. Porque uma vez que eu vou coletando esses dados, e esses dados, por exemplo, são coletados dentro de uma empresa ou prefeitura, gente, assim, ou dentro, tipo assim, das suas próprias coisas pessoais, né, que nem você deu o exemplo. Como é que eu me organizo no trabalho, ou quais dias eu estou mais produtivo, por conta de quê? Então, se você começa a analisar essas coisas, você começa a tomar decisões melhores. E no trabalho, no turismo, também funciona dessa forma, né? Então, para o futuro, né? Você vai fazer uma análise assim. Porque depende, né, do que eu estou falando, assim, mas é muito amplo, pode ser tanto para internamente, dentro das empresas, ou da própria gestão, ou para fora, né, enfim. Mas o que me fica muito claro é que esses dados, com os dados a gente analisa o passado e o futuro, né, com a coleta dos dados de forma contínua, você fala, bom, esse mês 300, mês que vem 400, outro mês 200, por que caiu? Aí você faz boas perguntas com dados. Você olha para aquilo e fala assim, ué, por que em 3 meses eu tive uma queda? Por quê? Então aí você começa a analisar, né? Eu acho que os fatores, né? Que podem interferir. O que está influenciando? Será que foi uma campanha de comunicação que eu fiz errada? Será que foi uma campanha de comunicação que eu fiz certa? Será que é uma parceria minha que não está dando certo? Aonde que eu consigo medir isso, né? Existem muitas possibilidades. Eu fico encantado assim com olhar para as coisas e pensar qual dado pode me trazer essa resposta, sabe? Ou qual pergunta que eu vou fazer para conseguir demonstrar para outra pessoa ou para outra entidade ou para a prefeitura, sei lá, o que eu estou querendo dizer, né? Assim, então, uma vez e também para o profissional do turismo que está aí, né, buscando trabalho,
os dados são imprescindíveis para que você demonstre as coisas de uma forma que tem uma metodologia, né, que tem uma base científica. Eu acho que é o mínimo que as pessoas esperam, que o seu trabalho seja técnico, né? E é muito importante o turismo trazer um conteúdo técnico no seu trabalho, e os dados ajudam demais a gente a fazer isso, porque às vezes o dado, gente, ele já está até pronto, só que a pessoa não sabe editar, não sabe a utilidade daquilo. Se você contextualiza aquilo que algum órgão ou alguma empresa divulgou dentro da sua realidade, mostra aquilo para a pessoa que você precisa mostrar, é você construir a base do seu argumento. Não foi você que inventou aquilo, né? Você tirou aquilo da sua cabeça, você trouxe, você pesquisou, olha, tantos por cento da população acredita que o turismo é bom. Então, isso dá condições, por exemplo, para que os empresários invistam em novos empreendimentos turísticos, para que não haja dúvida, ou existe uma dúvida, para que ela seja sanada, né? Às vezes, o dado vai te mostrar, olha, o turismo nesse município, por exemplo, ou nessa região, ou nesse bairro, ele não é bem quisto pela população, ou senão o fluxo turístico regional é muito baixo para você construir essa infraestrutura, sabe? Então, ajuda o profissional de turismo a ter uma noção aprofundada sobre a coisa e conseguir demonstrar isso para a sua demanda, né? Para o que você está ali se propondo, certo? Então, ajuda, né? Assim, constrói um relatório, junta informações, constrói uma ideia, justifica essa ideia com esses dados. Eu acho super válido, isso contribui muito. E as pessoas, né, em geral, têm uma credibilidade nisso, né? Assim, teoricamente, esse dado ele tem uma base científica, ele é acreditado por uma instituição ou uma empresa, etc. Então, é bem Porque não são importante. vozes da cabeça também, né? Quando um profissional fala baseado em algum dado, não são vozes da minha cabeça, eu sonhei hoje à noite. Não, tem isso, a gente diminuiu, né? Com o exemplo que tu deu de 500, 600 para 200, seja lá o que parâmetro for, mas nós caímos no número de clientes por mês que a nossa agência recebe. Por quê? O que aconteceu? Teve algum desastre natural? Não. Teve alguma falha na nossa comunicação? Talvez nós tenhamos, né, buscado menos clientes. E aí tu começa a analisar. Eu gostei muito de fazer perguntas para os dados. Muito legal. Me diz E uma... hoje em dia, não, só complementando, e hoje em dia muitas ferramentas nos fornecem informações. Por exemplo, quando você olha para o Instagram ou o próprio Google, né, o Facebook, o LinkedIn, todas essas ferramentas, elas te fornecem dados, né? E existe uma possibilidade, por exemplo, existem hoje empresas que têm acesso a dados de outras empresas que elas compram, e aí elas vendem esses dados, então, para outras empresas, só que de forma compilada, por nível de interesse, por exemplo. Por exemplo, eu consigo saber quantos sinais de celular existem, por exemplo, aqui em Olambra, de números de celulares que são de fora. Então, eu consigo ter uma noção da quantidade de turistas no fim de semana, ou qualquer concentração desses usuários por metro quadrado. Enfim, né, dados que podem aí nos ajudar a demonstrar a realidade e criar estratégias mais assertivas, né? Sensacional. Que conselhos tu tem? Muito tu já falou, mas eu gostaria que se tu quisesse falar alguma coisa no final, né? Que conselhos tu tem para quem quer entrar nessa área, para quem quer atuar? Turismo e dados. Eu acho que ter interesse é primordial, porque é uma outra dedicação, né? Assim, é um outro campo do conhecimento que você precisa se aprofundar. Você tem que sair da zona de conforto do turismo e entender coisas que são mais difíceis, assim, que são mais de uma área de exatas, assim, talvez, né?
Quando você é um pouco de programação, tem que, então, ter um pouco desse interesse, né? Mas, assim, claro, comece, né? Comece analisando quais são as bases de dados do turismo, como é que enfim, o governo ou as instituições elas divulgam esses dados, onde que esses dados estão, como é que você organiza esses dados numa planilha, quais são as fórmulas, né, para poder trabalhar. Formação, né, qualificação e buscar o conhecimento específico. O conhecimento específico da área de ciência de dados, ele não é voltado para o turismo hoje. Eu acredito que não exista nenhum curso de turismo, especialização em ciência de dados voltado para turismo no Brasil hoje, o que seria muito legal, né? E também prática, né? Pegar na prática. Por exemplo, eu comecei, além daquela projeto de Belo Horizonte, eu fiz 2 vezes pesquisa de demanda estrangeira no aeroporto de Belo Horizonte. Então, eu passava lá o dia inteiro no aeroporto coletando dados, né? Claro que assim, eu não compilava esses dados, né? Esses dados eles eram mandados aí para instituições governamentais e tal. Mas foi pequenas aproximações que eu fui tendo até o momento que eu tinha que construir a minha própria planilha de dados, assim, o meu próprio método também, porque se você for pensar, não existe um oficial que todo mundo usa, ou, por exemplo, um inventário turístico. Às vezes os estados têm um gabarito, né, para você preencher, para os estados preencherem, mas muitos acabam ficando desatualizados. Então, acaba que quem vai trabalhar nessa área, ele acaba criando uma própria metodologia baseada na experiência, né? Baseado no conhecimento que vai adquirindo, e claro que com os materiais já existentes, que te dão a base, né? E você tem que seguir aí algumas normas, né? Ou normas técnicas colocadas aí pelo Estado, ou senão principalmente quando a gente fala de inventário, assim, a gente está falando de organizações públicas, né? Então, é sempre um pouco deixa a desejar, né, do que os profissionais precisam, infelizmente. Mas acho que a minha grande dica é cair de cara mesmo, procurar talvez uma especialização. Se você já tem alguma experiência, né, especialize-se. E eu acho que tem bastante mercado aí para os próximos anos. Os profissionais que se dedicarem a essa área vão conseguir se destacar com certeza. Nossa, muito legal. Até gravei essa última parte aqui e para já colocar no Instagram para o pessoal ficar animado, porque assim, esse papo tá muito legal. Tu viu? A gente já tá em quase 1h30, João, e assim, eu não senti o tempo passar. Eu podia ficar conversando contigo um tempão, porque eu aprendi pra caramba. Mas antes de te abrir o espaço para te falar qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, todos os meus convidados aqui. O que é valorização para ti? Difícil essa pergunta. E tu vê que eu nem mando de antemão, né? Porque eu não tem certo ou errado. É o que tu sente que é valorização profissional, né? Profissional. Eu acho que é se reconhecer primeiro, né? Eu acho que a autovalorização ela é muito importante, né? Ela é essencial, na verdade, porque valor é uma coisa que depende, né, de uma pessoa para outra. Às vezes eu dou valor para uma coisa e você, para a mesma coisa, dá um valor que pode ser completamente diferente, muito parecido. Para mim pode ter um valor muito maior e para você um pouco menos. Então acho que varia, né? Mas eu acho que valorizar significa dar uma chance, né? Dar uma oportunidade, né? Dar uma oportunidade. Demais, gostei. Nossa, foi bem fundo. Tu sabe que eu costumo dizer... Nossa, adorei isso que tu disse. Teve uma mentoranda minha que... Isso já tem mais de 1 ano, que ela me mandou uma mensagem, eu sempre lembro da Lê, e ela me disse assim...
Tu nem sabe, acabei de receber duas notícias maravilhosas. Uma tinha sido uns dias atrás e ela me falou as duas juntas e disse assim, acabei de receber duas notícias maravilhosas. Uma é que me convidaram, ela já estava empregada, né? Mas que me convidaram para fazer um trabalho extra, né? Como freelancer, enfim, além do trabalho. Eu fiquei super feliz. E a segunda notícia é que me convidaram para uma outra empresa, ela já estava querendo mudar de trabalho, enfim, para um cargo melhor, ou seja, para um cargo que eu ainda não sei fazer. E aí, durante a nossa conversa, eu disse, poxa, que legal, que bacana, como é que tu tá te sentindo? E ela disse, valorizada, porque me deram uma oportunidade de fazer uma coisa que eu talvez não sei, enfim, é uma oportunidade que me deram, então eu tô me sentindo valorizada com isso. E eu, caraca, olha só. E não envolvia um aumento significativo de salário, sabe? Mas era uma questão de conseguir, né, um desafio. Olha que interessante isso. Sim. Enfim, gostei. João, está aberto para ti o espaço. Se tu quiser dizer alguma coisa, alguma palavra que tenha faltado, enfim, que eu talvez não tenha comentado, fica à vontade, o espaço é teu. Obrigado. Acho que só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui falando para mais turismólogos. Eu sinto bastante falta, sabe, de mais engajamento, mais troca de ideias entre turismólogos. Até os meus amigos mesmo que formaram comigo, muitos saíram do turismo, então eu me vejo muitas vezes sozinho nesse turismo. Tipo assim, vamos trocar ideia, vamos fazer o negócio acontecer, gente, porque não tem dúvida do potencial turístico do nosso país, né? E o turismo, ele tem também o potencial de mudar um pouco as coisas, de fazer a vida das pessoas melhor, né? De trazer consciência, valorização para os lugares, né? Para as diferentes culturas e, enfim, uma coisa muito rica, né? O turismo, ele consegue fazer tão bem, mas ao mesmo tempo ele pode fazer também muito mal. Então, para mim é fundamental o turismólogo ele ser um agente ativo, né, comunitário, um agente independente da escala em que você trabalhe, se é, né, dentro de uma empresa, dentro do município, dentro de uma região, dentro de um estado, enfim. É importantíssimo que o profissional turismólogo ele se valorize, né, que ele bata primeiro na mesa, né, não bata na mesa, mas assim, coloque, né, sobre a mesa o que ele é, né, e ele possa dizer isso de uma forma natural para o outro, porque se a gente não se valorizar, gente, ninguém vai nos valorizar enquanto turismólogos. Eu sempre fui aquele estudante de turismo, Paula, que ouvia demais dos meus colegas, assim, mas eu acho que eu vou trancar, acho que eu vou sair, turismo não vai dar dinheiro, turismo não vai dar isso, não vai dar daquilo, e eu sempre deixei entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque eu nunca acreditei que isso fosse me ajudar, né, enquanto turismólogo, que é uma profissão que eu escolhi, que eu amo, né, e hoje, graças a Deus, eu acho que por essa insistência eu consigo me destacar no município que eu trabalho, né, que eu moro, com o turismo. Eu sou referência em turismo, vamos dizer, para muitas pessoas. Eu procuro participar de grupos de voluntários, né? Aqui em Olambra a gente tem várias comissões e conselhos sobre tudo que você imaginar. E eu participo de cultura, de turismo, também sociais. E sempre fico muito feliz quando eu consigo exprimir o meu conhecimento, sabe? Quando eu consigo trazer para as pessoas informações ou dados ou coisas relevantes que são próprias da minha formação, e eu vejo o quanto que as pessoas até se assustam. Falam assim, nossa, eu nunca esperava, nem sabia que era turismólogo. Eu falei, pois é, estamos aí, ajuda os turismólogos, né? Então, força aos turismólogos que estão começando. Eu acho que a carreira aí de turismólogo no Brasil ela tem muitas dificuldades para ser valorizada, mas somos nós que precisamos construir esse caminho, né? E mostrar para os outros que nós estamos aí, que nós temos conhecimento, que nosso conhecimento ele pode ser aplicado, né? Que nós podemos contribuir com outras áreas também do conhecimento de forma ampliada, né? Acho que no mais é isso, falei bastante já hoje. Não, adorei, eu amei. Nossa, eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir tirar tanta coisa legal desse nosso bate-papo, né?
João, muito obrigada. Nossa, de coração, assim, foi sensacional. É um assunto que, nossa, muita gente, quando eu divulguei, me disse: eu quero ver, eu tenho muito interesse, eu quero saber como funciona. Eu acho que ainda tem um quê de desconhecimento muito grande nessa área, e esse nosso bate-papo, essa live, vai ser muito boa. E tu tem uma comunicação muito legal, muito didática, e então eu acho que vai ser muito bom. Muito obrigada, viu, por topar esse momento aqui. E sucesso com a Consultur, estamos aqui. Obrigado, gente. O Consultur está aí, quem quiser entrar em contato para conhecer, vai ser um prazer recebê-los, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, Paula, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Gente, falei para vocês, né, que ia ser demais. Então, enfim, é muito legal ver assim o João falando com tanta paixão do turismo, porque você sabe que eu sempre bato na tecla de que turismo é razão, né? A gente tem que deixar um pouco a paixão de lado. E é lógico que no dia a dia a gente tem que fazer isso, mas em momentos como esse, assim, conversando com o João e vendo. Vocês veem no jeito que ele fala o quanto ele é apaixonado pelo turismo, né? Voltou para a cidade natal dele e hoje ajuda a construir o turismo dentro da cidade dele, e isso é muito legal, né? E a forma como ele falou, que ele foi se especializando, né, através da internet, de cursos, de editais para poder fazer um intercâmbio. Olha só, né? Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, não tem oportunidade, não dá para fazer, vou desistir do turismo, e isso precisa entrar num ouvido e sair do outro se a gente quiser vencer. Porque é o que eu sempre digo para vocês, estamos no momento de construção do que é a profissão do turismo. Esse momento agora. E eu sei que a gente não percebe isso, até como eu não percebia há muito tempo atrás, por isso que eu trago para vocês. Estamos no momento de construção do que é turismo. E exatamente como o João falou na live, que é o que eu sempre digo para vocês: ou os turismólogos ajudam a construir, ou outros profissionais vão construir. Não tem jeito. O turismo não vai deixar de existir porque os turismólogos desistem, tá? Ele vai existir, vai se construir e vai se transformar e vai crescer e vai ser muito bom. A diferença é que se nós estivermos nesse processo, a gente pode fazer um turismo mais sustentável, com um desenvolvimento mais profissional, entendendo o que é o turismo, amarrando, né, os pontos, como o João bem trouxe, tá? Do que a gente simplesmente fazendo uma gestão baseada em dados, do que simplesmente passar, por exemplo, como nós falamos, 1 ano e meio agora, praticamente 1 ano e meio, sem um plano municipal de turismo, que é nacional de turismo, que é incabível, é impensável, é um negócio assim muito surreal para o Brasil, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham aproveitado, curtido, comentem aqui, conversem aqui com a gente. Na legenda tá o nome do João, procurem também a Consultur, né? Sigam o João para conversar com ele, se vocês quiserem conversar, tiverem alguma ideia, alguma parceria para fazer com ele, tá? É um profissional top de linha. Enfim, agradeço vocês, agradeço pela participação mais uma vez. Nós nos encontramos aqui na próxima terça-feira às 19 horas, no mesmo horário, né? No mesmo local aqui. Vocês sabem que sempre nos encontram aqui às 19 horas, todas as terças-feiras. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui embaixo. E os nossos links de interesse também. Nosso e-book de carreiras, nosso LinkedIn para turismólogos está aqui embaixo também, porque é uma forma de tu te valorizar, é te mostrar no LinkedIn, nas redes sociais, de uma forma estratégica e profissional, tá bom? Então, encerro aqui agradecendo a vocês, agradecendo ao João e nos encontramos na próxima semana. Muito obrigada, pessoal!